Eu gosto de começar, antes de apresentar a obra, os trabalhos poéticos, criações poéticas, contar um pouco da minha trajetória, quer dizer, como que eu fui me constituindo como poeta. Interessante dizer das primeiras experiências literárias que foram em casa. Meu pai era um intelectual, minha mãe trabalhava em casa. Eu sempre costumava dizer que pai era palavra e mãe quintal. E eu acho que dessas duas conexões, dessa conexão da palavra, essa força vibratória da palavra, da comunicação e do quintal, os sonhos, os pássaros, os verdes, etc., que surge a poesia, não é assim mesmo? A nossa casa era uma casa povoada de arte, vamos chamar assim, de literatura. À noite nós fazíamos saraus em algumas noites, principalmente as noites de inverno. Nos finais de semana e nas festas, que tinha muitos aniversários, eram muitos filhos. Tínhamos 6 irmãos, 2 irmãs e 4 irmãos, pai, a mãe, uma tia e uma pessoa que trabalhava em casa. E aquele quintal imenso, né? Um pomar, e sempre tivemos desde o início contatos com bichos, contatos com árvores, com água, etc. Praticamente uma chácara, né? No entorno. E eu penso que essa experiência de casa, tanto do quintal, do descobrir a natureza, dessa relação com a natureza e dessa relação com a palavra, é muito importante. Meu pai, por exemplo, trazia na sua bagagem uma literatura principalmente portuguesa, Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, trazia também Rui Barbosa, né, do Brasil, Machado, Os Sertões de Euclides da Cunha. Até hoje eu sei de cor algumas passagens de Rui Barbosa, por exemplo, que nós declamávamos em cima do muro, junto com os irmãos. A pátria não é ninguém, são todos, e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à palavra, à ideia e à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem uma forma de governo, mas é o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da língua e da liberdade. E por aí adiante. E a gente decorava aqueles textos e passava, e as pessoas que passavam muitas vezes na rua se entusiasmavam, diziam: quem são esses meninos que ficam, né, em vez de ficar tirando pedras e coisas assim, ficam falando poemas em cima do muro. E é muito simbólico, né, a gente falar poemas em cima do muro, né? E eu vejo que esse processo todo de casa, o papai uma vez chegou e falou assim: agora vocês vão escrever um livro. Falou para mim e para o Sérgio. E a gente não sabia o que era, né? E naquela época circulava muitas revistas, publicações, etc., que falavam sobre caçadas na África. E eu e meu irmão resolvemos fazer um livro sobre caçadas na África, com vários capítulos. E tinha um capítulo, inclusive, que se chamava O Nilo, que o papai, inclusive, foi o que mais gostou, porque escrevia as margens riquíssimas do Nilo, o solo fértil do Nilo, o rio Nilo como um dos maiores rios. Mas a parte da caçada ele não gostou muito, né? Principalmente eu acho que porque eu matei naquele dia 14 leões e o Sérgio matou um apenas, o meu irmão. Mas como eu tomei a iniciativa literária, era justo que eu matasse 14. E talvez por isso que hoje eu seja vegetariano e vegano. Nasci para a literatura matando leões. Olha que coisa interessante, parece que é uma expiação, né? uma culpa que a gente passa para a gente se rever e ir por outros caminhos. E então eu acho que esse ambiente de casa, né, ele vai ser um ambiente muito fomentador, é um fermento mesmo. E todas as paisagens poéticas que até hoje estão presentes na minha poesia sobre a infância, a mãe no forno, naqueles agostos chuvosos, com a barriga grande, fazendo pão, né? Isso é uma imagem que não me sai da cabeça. Ou a gente brincando com os pintinhos, ou a gente mergulhando nos porões, nos sótãos da casa, trepando nas árvores. E eu acho que talvez a infância seja talvez das mais importantes motivações, não só minha como poeta, mas praticamente de todos os poetas. E hoje a gente vai ver, inclusive lendo a minha poesia, a presença de pitangas, a presença de
de ameixas, a presença de laranja, a presença sabe, na natureza ela está muito presente, né? Hoje, por exemplo, estou escrevendo um livro na pandemia que se chama Da Janela, só observações poéticas sobre a janela, e que vem também um manancial muito grande desse período de vida. Mais tarde, no colégio, eu continuei a minha trajetória poética, né? E participava do Colégio Militar, do Grêmio Literário do colégio, fui orador da turma do Colégio Militar de Curitiba, né, no ginásio e no científico, escrevia textos, fazia leituras em comemorações, dei continuidade bastante, ganhei prêmios literários no colégio, vários, não foi apenas um. E depois, na universidade, já nos anos 70, por exemplo, que foi um momento muito importante para o despertar literário da atividade poética, vamos dizer assim, propriamente dita. Mas antes já tinha escrito poemas desde os 13 anos, quando o professor, se não me engano, o professor Geraldo Matos do colégio, ele falou assim, falando sobre poética, agora vocês vão escrever um poema. Né? E como que eu vou escrever um poema? É que eu conhecia bastante sonetos e eu tentei escrever sonetos, escrevi um soneto com 2 quartetos e faltaram os 2 tercetos. E aí pediram para eu falar no Dia das Mães, numa comemoração lá em casa, li no Dia das Mães e as pessoas falaram, mas já terminou? Eu falo assim, não, faltam os 2 tercetos ainda. Hoje eu fico pensando, quem sabe a vida seja um soneto com 2 quartetos e que falte sempre os 2 tercetos para a gente ir completando ao longo da vida, né? E eu ainda não completei esses 2 tercetos, mas talvez eu vá completar um dia. Depois dessa fermentação toda dos anos 70, é que surgiu no país uma literatura fora dos muros das universidades, uma literatura fora daquela formalidade acadêmica, uma literatura chamada literatura de mimeógrafo, literatura marginal, onde nós tínhamos uma preocupação com a linguagem, mas nós tínhamos uma preocupação com a distribuição daquilo também, de aquilo que pudesse chegar no povo, pudesse chegar nas pessoas, saísse das torres de marfim, e isso aí fosse realmente para a vida das pessoas. Né? Porque a poesia ela tem um fator transformador, um poder transformador muito grande, a palavra tem um poder, uma vibração cósmica, uma vibração, São João dizia, no princípio era o verbo, né? Ela tem a capacidade de criar realidades. E se nós vermos os vários autores através da história, nós vamos ver que muitas realidades foram criadas a partir de poemas, a partir de livros, de grandes livros, eu poderia citar, né? Por exemplo, o livro do Henry David Thoreau, né? Que a partir da sua obra A Desobediência Civil e Walden, influenciou Gandhi, Martin Luther King, a geração hippie dos anos 70, a desobediência civil dos anos 60, Tolstói, enfim, quer dizer, um conjunto de pessoas que se influenciaram e que transformaram realidades, transformaram a vida. Então eu aprendi, inclusive, nesse momento, né, dos anos 70 e mais tarde aperfeiçoando isso, que a poesia não é apenas um jogo de palavras bonito, né? A poesia tem uma emoção estética, sem dúvida alguma, mas eu quero dizer que a poesia tem também um estado de ser, um estado de alma e uma visão de mundo. E essas coisas combinadas e esse trabalho de linguagem é fundamental. É fundamental que o poeta transforme língua em linguagem. Aquela linguagem coloquial, quer dizer, uma laranja, ela é um fruto, mas ela não é ainda poesia, né? Ela precisa estar dentro de uma linguagem, ou musical, ou palavras, etc., para ser transformada numa linguagem. Nesse sentido, os poetas aperfeiçoam a língua, criam a língua. Não são os gramáticos que criam a língua, são os poetas que criam a língua. Muito importante esse fator da poesia como resistência. E naquele ano, naqueles anos 70, na ditadura militar no Brasil, ficou muito claro que a poesia ela estava presente tanto nas suas linguagens inovadoras, né, da poesia, chamada poesia marginal, e de outros poetas. Eu não me identificava como marginal, mas apenas como poeta, mas também um aspecto de resistência, e não é um aspecto apenas de resistência política, de crítica da política, é de resistência vital, eu chamaria, porque quando o poeta chama atenção para uma determinada coisa, ele nos chama atenção para a vida da pessoa. A poesia nos traz um insight, um flash espiritual, né?
onde naquele momento nos identificamos. Eu tenho exemplos disso, por exemplo, em livros que eu lancei. Uma vez fui lançar um livro em Minas Gerais e a pessoa estava doente e foi no lançamento. E eu fazendo autógrafo, ela abriu assim um livro, até foi esse livro aqui, Cidades do Ser. Ela abriu num poema assim e falou assim, olha, só por isso já valeu a minha presença aqui. Eu fiz um esforço muito grande para vir aqui te ver e ver o livro, mas só por isso já valeu. Outras vezes, uma pessoa que diz que estava numa situação muito difícil de vida, num afundamento emocional, num estresse, numa depressão, abriu também num poema e falou assim, puxa, a partir daquele momento eu percebi outras coisas e aquilo me ajudou a tirar daquele estado. E dizia assim o poema, se não me engano, que borboleta morreu em ti, amor, sopra, salta, brilha, voa, asas nascem da dor, embora doa. Né? Poema que está presente no meu livro Em Cântaros. Esse processo da poesia trazer não apenas um momento de felicidade, mas a poesia da vida, porque a felicidade é uma coisa mais complexa, depende de vários fatos, injunções, etc. Mas a poesia da vida ela pode estar aqui agora, conversando com vocês, falando sobre poesia, falando sobre a importância da poética na vida das pessoas. E hoje eu acredito, sem dúvida, não acredito em nenhuma sociedade que seja apenas social, cultural, política, mas uma sociedade que seja não apenas desigual, mas que ela tenha uma poesia do cotidiano, uma poesia da vida, a poesia do dia a dia, e que a gente possa descobrir isso na palavra, na compaixão, na espiritualidade, na palavra bela que desperta emoções estéticas, na vida cotidiana, cheia desse maravilhamento, né? Porque nós vivemos realmente um mundo de maravilhas, e nós não podemos muitas vezes descobrir essas maravilhas que está por trás dessas devastações e dessas péssimas notícias que muitas vezes recebemos. Mas o poeta tem esse fabuloso pendor, essa fabulosa dignidade de trazer esses elementos mais subterrâneos para a tona e muitas vezes transformar isso em cultura e transformar isso em vida das pessoas. Então, eu só quero dizer que assim, os anos 70, todos os anos 70, 76 lancei meu primeiro livro, chamado Dia Virá. Antes eu já tinha lançado uma antologia, Os Quatro Poetas, com amigos aqui do Paraná, Reinaldo Atten, Domingos Pellegrini, Raimundo Caruso, e a gente fez uma divulgação, criou uma cooperativa de escritores, que foi um evento muito importante nos anos 70 e que passou para outros países e que publicamos em vários outros países os nossos poemas, etc. E o debate naquele momento era um debate muito interessante sobre a linguagem. Afinal de contas, o que é a poesia? Que linguagem é essa? Eu lembro que a gente conversava muito e muitas vezes brigava até com o Leminski aqui, porque ele tinha uma visão de poesia diferente muitas vezes da nossa, e que depois, na verdade, era um momento, muitas coisas absorvemos dele, muitas coisas ele absorveu da cooperativa de escritores também, e eu vejo até um certo lirismo maior no Leminski a partir dos anos 70, e por aí adiante. E eu acho que isso aí deu continuidade, eu fui assim publicando, às vezes de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, às vezes de ano em ano, sempre esses meus poemas, e desde 1976 eu nunca parei de escrever, sempre publiquei alguns livros. Eu quero registrar aqui um momento que foi muito importante quando eu morava no Rio de Janeiro e por minhas ideias durante a ditadura estive preso, e isso na verdade significa um orgulho, não um orgulho, uma honra, literária e uma honra existencial, ter enfrentado com palavras e com a minha força poética e política também nesse momento a um regime tão duro, tão difícil. E durante o meu aprisionamento eu ganhei um concurso de poesia que se chamava A Mãe Visita o Filho Preso. Tirei o primeiro lugar no concurso de poesia
da Ilha das Flores, onde todos os presos políticos e não políticos se inscreveram nesse trabalho. Poemas em grandes jornais, em várias editoras, publiquei muito em vários outros países e ganhei prêmios em outros países, mas o que importa agora é o momento, né? O momento que eu gostaria de narrar, que eu sempre tive duas vertentes na poesia. Uma vertente que era aquela vertente da editora, a editora, a média editora, a editora melhor, com circulação, né? Já publiquei por editoras com circulação nacional, grandes, né? E editoras menores, mas aquela editora que você não tem um domínio sobre o preço do livro, sobre onde que ele gira, onde que ele, quanto ele vai ser vendido, quando, onde, etc. E esse aspecto mais informal da poesia. Então eu criei uma coleção que se chama-se Coleção Potlatch, pelo Reencantamento do Mundo, que tem algumas características, né? Primeiro, é um livro praticamente colaborativo, onde um grande artista muitas vezes, né, faz cede um desenho para o livro, outro faz a diagramação, e enfim o livro sai, um livro bonito. Saiu o primeiro Mínimo Imenso, o segundo Ínfimo Infinito, o terceiro Minimais e o mais recente Breve Eterno, que ainda não saiu em papel, saiu apenas em PDF. Por que Potlatch, né? Potlatch porque é uma palavra dos indígenas, das nações indígenas norte-americanas, que se chamava doação. No final do século XIX, o que eles faziam? Eles faziam a doação das coisas. Então, se eles tinham um instrumento de trabalho, ele doava. Se ele tinha uma casa, muitas vezes, ele doava. Se ele tinha algum objeto caro para ele, que apenas ele tinha, ele doava. E assim se passava essas relações com as pessoas, doando e doando as suas coisas. Por incrível que pareça, o governo americano proibiu essa cerimônia entre os indígenas, e o governo canadense também, né? Até meados de 30, depois 50, primeiro, acho que os Estados Unidos, o Canadá, reconheceu através de missionários e de antropólogos que havia uma cultura ali, que havia uma riqueza ali, né? Porque aquilo era quase uma provocação à cultura americana que estava acumulando e já desenhando a sociedade de consumo, a sociedade industrial, a sociedade consumista, e os indígenas queimando as suas riquezas, né? Eles não conseguiam compreender aquela doação. Então eu criei essa publicação que chama-se Potlatch pelo Reencantamento do Mundo, né? Reencantamento no mundo porque eu acredito seriamente, né, poeticamente, que a poesia, ela cria realidades, ela cria um mundo melhor, e ela reencanta aquilo que está desencantado, né? Porque hoje, por exemplo, o que tem valor é o dinheiro, o que tem valor é a pressa, o que tem valor é o carro, é a mercadoria. Há uma verdadeira mercantilização da alma, e a poesia desmercantiliza a alma. Ela cria um tempo lento, ela cria um tempo poético, né? Cria uma outra temporalidade na vida das pessoas, imantando com suas palavras e com suas imagens uma outra consciência individual e coletiva. Esse livro aqui é interessante porque é um livro para ser doado. Às vezes as pessoas pensam, ele não tem autógrafo, ele não dedica, não tem dedicatória, simplesmente, por exemplo, esse Breve Eterno aqui é uma dedicatória para o breve e o eterno. Esse, o Mínimo Imenso, para o mínimo e o imenso. O ínfimo infinito para o ínfimo e o infinito, né? Essa é a dedicatória do livro. E um livro que tem uma dedicatória que não tem dedicatória, é estranho, porque as pessoas, a primeira coisa que pedem é uma dedicatória, e o livro não tem dedicatória, e é um livro para esquecer em qualquer lugar. Então, por exemplo, se a pessoa estiver num lugar público ou privado, ela deve esquecer, porque aí as pessoas vão lá, esquecem, outro pega, outro passa e por aí adiante. Então é um ato consciente de esquecimento. Então muita gente já esqueceu esse livro no metrô, nas casas. Uma vez na mesa de um bar, ou se esqueceu o livro, falei, não, é para ficar aí mesmo, etc, etc. Então eu acho que esse ato de despojamento da poesia é que marca essa coleção Potlatch, que eu quero conduzir tanto a parte mais informal
né, dessa coleção com a parte formal das editoras, combinar, né, porque eu acho que o livro ele não merece estar num lugar miserável, né, como uma prateleira de uma biblioteca, né, lá no fundão, ou numa livraria, ou em qualquer uma estante de casa, para não ser lido, para não ser aberto. E como diz o Borges, a poesia acontece com o leitor. Quando abrimos o livro, quando abrimos a possibilidade, as várias possibilidades de leitura que a poesia tem. Como diz Helena Collodi, no Poema e nas Nuvens nós lemos o que a gente quer ler. Uns veem nas nuvens um camelo, outro um macaco, outro um objeto qualquer. Enfim, essa coleção ela tem sido circulado bastante, tem assim sensibilizado bastante autores, inclusive, né, em São Paulo, que tem vibrado e tem procurado até fazer livros mais para serem doados, né, porque eu acho que até qualquer recurso que você gaste com poesia é um recurso bem gasto, né, porque ele tem uma força imaterial de mudança, de transformação, etc. E só para concluir, eu gosto de dizer assim, por exemplo, a importância da poesia, do ato de escrever poesia. Porque escrevemos poesia, na verdade, não. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, um poeta, escritor muito conhecido, que ele dizia o seguinte: vocês poetas são muito preguiçosos, vocês não escrevem só escrevem quando querem, escrevem no momento que querem, ficam anos às vezes sem escrever, etc. Eu não, eu sou um contista, e eu escrevo todo dia às 8 horas até meio-dia, eu escrevo lá com disciplina, vocês não têm disciplina, etc. E eu explicando para ele ganha prêmios, inclusive, etc. E fala assim: olha, Rony, na verdade o poeta é outra lógica, é outra forma de ser. E eu tenho, por exemplo, uma noção assim de que o poeta, pelo menos para mim, as coisas acontecem dessa forma. Eu não estou escrevendo nada no momento, daqui a pouco eu recebo aquilo. Pode ser uma palavra nova, pode ser um gesto novo, pode ser um movimento da natureza novo, pode ser uma notícia nova, e que vem, a poesia chega e ela vai chegando como uma forma de pertencimento, uma forma de pertencimento a um todo maior do que eu. E, na verdade, eu corro atrás da poesia e a poesia corre atrás de mim. É como se um poema que diz, do meu livro Cidades do Ser, eu não escrevo poemas, poemas me escrevem, a obra é a vida e eu pertenço a ela, braços que acordam na janela. Ontem, olhei no espelho de relance e nada gostei do que vivi. Talvez o tempo eu não mais alcance, pois também não gostei do que morri. Tempo pedra se desfaz de lento, eis a dura intempérie inelutável. Até uma árvore sem folhas e sem tronco, forma que faz presença no invisível. Um mago que faz sumir os traços, um lenço, um pombo, uma coisa sem nome. Depois se eleva um pássaro a um vasto ser que nunca some. Que mundo fantástico quando sobe pelo ventre um fio que ilumina e somos somente a nossa obra-prima. Ó, por tudo que morri e que não choro, por tudo que habito e que não moro, por tudo que vivi e que não hei. A vida é tão espanto e tanto, fantasia que se veste de real, um rei sem reino e sem vintém. Cala a boca, morte. Quem me fala assim? Sou a vida, morte, foge-te daqui. Minha irmã de tudo, minha outra face, minha mão siamesa, quem te faz tão bela? Não sou eu acaso que te faz sentido? Não sou eu acaso que te dorme linda com o meu vestido? Mas se dorme cedo sem te ter vivido, sou um ser horrível, com nada parecido, que possui o outro sem se ser possuído. Não fogo, sua imagem nua, sem sua alquimia,
o fim, o princípio. Ali onde termino, onde começo, e solar transformo tudo em sol. O fogo, que inicia a água, que inicia a terra, que inicia o ar, que inicia. Procuro meu rosto na noite, o rosto dos homens, e Deus na treva difícil. E ali está Ele no centro, o coração ofegante, tochas acesas em todos os arquétipos. E tudo é ouro e cinza, linguagem voraz e transcendente. Nascem meus olhos de pânico e luz na iridescência infinita e recomeço como quem atravessa o fogo.